Olá, o Trabalho Legal está no ar e vai mostrar, no mês do trabalho, a vida de profissionais importantes, mas pouco reconhecidos na sociedade. Doenças relacionadas a lesões por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares, conhecidas como LER e DORT, estão entre as que mais afastam trabalhadores das funções no Brasil. Denúncias de discriminação racial crescem 30% nos últimos 4 anos. Novos procuradores do MPT recebem instruções para trabalhar com temas diversos que envolvem os direitos dos trabalhadores. Abril Verde. Veja como foram as atividades voltadas à prevenção de acidentes e promoção da saúde do trabalhador. E ainda, os desafios do MPT no cenário político, econômico e social. Acompanhe a partir de agora. Neste mês do trabalho, é importante lembrar que, independentemente da profissão, somos importantes para o desenvolvimento do país. Mas há muitos profissionais que, mesmo contribuindo para o nosso dia a dia, são pouco percebidos e valorizados pela sociedade. O repórter Alan Barbosa vai mostrar alguns exemplos. Quem varreu a rua? Quem repôs a mercadoria na prateleira? Qual o nome do cobrador ou do motorista que dirigiu o ônibus que nos levou ao trabalho? Alguns trabalhadores podem passar despercebidos por nós, mas o que seria da nossa vida sem a existência deles? Olha essa praça. O ideal é que não jogássemos o lixo em qualquer lugar, mas, infelizmente, não é o que geralmente acontece. E é aí que entra em cena a Dona Maria das Graças, que faz um trabalho nada fácil. Muita gente valoriza. Tem aqueles que desclassificam também, né? Que humilham. Já vi alguém reclamando que quando pede água, que vai devolver o copo, tem deles que não recebe. Já vi muita gente falando isso, mas com a nossa parte nunca aconteceu isso. Aí eu me sinto muito mal, porque eu acho que todo mundo é igual. É porque você tem mais dinheiro do que eu, tem um bom emprego, que tem que ser melhor que eu. Não. Quem cuida da cidade, da higiene, do embelezamento da cidade é um trabalhador que só é visto quando ele não faz o seu trabalho. Quando o trabalho não é realizado, a sociedade lembra que ele existe. Para garantir melhores condições a esses trabalhadores, o MPT mediou uma negociação com uma empresa que presta serviço de limpeza urbana para o governo do Distrito Federal. Como em alguns meses do ano a umidade do ar em Brasília pode chegar a 12%, a empresa se comprometeu a readequar horários e até reduzir a jornada diária de trabalho nos dias mais secos do ano. A vida em sociedade depende da soma do trabalho das pessoas. Cada um, de acordo com a sua profissão, contribui de forma diferente, mas não menos importante. Seu Agenor queria ser pedreiro, mas sua vontade de construir casas foi substituída por outro trabalho. Na verdade, eu tinha receio de trabalhar em cemitério mesmo. Mas com o passar do tempo a gente vai e acostuma. Só que a gente acostuma assim com o trabalho. Mas pra gente ver é muito triste. No dia a dia, tá vendo os outros chorando todo dia, pesa muito na mente da gente. Um dos caminhos para o reconhecimento dessas profissões passa pelos sindicatos. Por isso, o MPT busca assegurar esse reconhecimento por meio da CONALES, que completa 10 anos em 2019. É uma coordenadoria que está responsável pela defesa da liberdade sindical, pelo estímulo e pelo incremento do diálogo social, buscando a solução pacífica dos conflitos coletivos, lutar e prezar pelo ambiente de democracia sindical, de democracia nas relações sindicais, nas relações entre empregado e empregador. É importante saber que todos os dias nós servimos e somos servidos. Esse exercício de altruísmo, de olhar no entorno e agradecer aquele trabalhador que deixa o seu dia mais tranquilo, mais seguro, a sua cidade mais limpa, mais saudável, é um exercício que nós deveríamos fazer todos os dias. Liberdade sindical é um dos eixos de atuação do MPT. Para assegurar essa autonomia prevista em lei,
foi criada a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, CONALES, que possui entre as funções pacificar conflitos coletivos de trabalho, combater atos antissindicais, assegurar o direito de greve, mediar e arbitrar embates coletivos e incentivar a negociação coletiva como forma de melhoria das condições sociais dos trabalhadores. Nesse processo, o Ministério Público do Trabalho fiscaliza, propõe acordos, promove ações pedagógicas e, se preciso, realiza denúncias à Justiça. Saiba mais sobre a CONALES e outras coordenadorias no portal do MPT. Você já ouviu falar em LER e DORT? LER é lesão por esforço repetitivo e DORT, que segundo alguns estudiosos já engloba LER, são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Os dois termos abrangem, por exemplo, tendinite, bursite e lombalgia. Tratam-se de doenças que têm afastado cada vez mais profissionais do mercado de trabalho. Especialistas afirmam que a prevenção é o melhor caminho. Uma simples dor muscular. Era assim que Marilza encarava o desconforto frequente sentido nas mãos, que com o passar dos anos se transformou em síndrome do túnel do carpo, que causa dormência e formigamento. Ela ainda precisou passar por cirurgia para retirar um cisto. Foi de datilografar muito, né? Porque eu dava 330 toques por minuto. Aí o que o médico falou? Eu dava toque além do que minha mão suportava, né? Aí fui perdendo a força, né, da mão. E aí foi quando nasceu o cisto. Nasceu o cisto que eu tirei, aí ficou esse sinal aqui. A servidora pública ficou 3 meses afastada do emprego. Suas mãos nunca mais foram as mesmas e a profissional foi transferida de função na instituição de ensino onde trabalha. A escola era minha vida, sabe? Era minha vida, eu não podia aposentar, eu estava nova ainda, né? Então, eu acho que se eu tivesse aposentado naquela época, eu tinha adoecido. Então, fazia outras coisas. O que a pessoa tem que se preocupar? Dormência nos dedos, dormência nas mãos, nos braços, no membro superior como um todo, sensação de formigamento na ponta dos dedos, um inchaço permanente, uma fraqueza excessiva. Esses são os principais sintomas aí para o desencadeamento de uma LER. Segundo dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, do MPT, em 2017, mais de 40 mil pessoas foram afastadas do trabalho no Brasil por doenças osteomusculares e do tecido conjuntivo, onde se encaixam LER e DORT. Entre 2012 e 2017, o país teve um total de 358 mil afastamentos por conta deste mesmo motivo. No ano passado, a empresa Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul, foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar multa de 25 milhões de reais por descumprir termo firmado com o MPT que visava a não exposição de trabalhadores à LER-DORT. No mesmo ano, o Banco Bradesco também foi condenado a pagar 800 mil reais por falta de ergonomia, também por descumprir termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho. Para evitar afastamentos e garantir melhor qualidade de vida, o empregador deve ficar atento à ergonomia, conjunto de técnicas que buscam adaptar todos os elementos do ambiente de trabalho para torná-los mais adequados ao ser humano. A gente segue falando de ergonomia, abrindo espaço para você esclarecer sua dúvida, que hoje vem da cidade do Rio de Janeiro. Meu nome é Laísa, sou do Rio de Janeiro e quero saber como o empregador deve adequar a sua empresa de forma ergonômica para que seus trabalhadores não tenham problemas de saúde. Tem alguma lei ou alguma norma? A ergonomia está prevista na norma regulamentadora número 17. Ela tem por objetivo adaptar as condições de trabalho às características físicas e psicológicas dos trabalhadores, a fim de garantir um ambiente de trabalho seguro, saudável, com o máximo de conforto e também um desempenho eficiente.
Todo empregador ele é obrigado a fazer o levantamento dos riscos ergonômicos em uma análise ergonômica do trabalho, que além de identificar os riscos, também prevê medidas de prevenção. Nessa análise ergonômica devem ser identificadas, no mínimo, riscos relacionados com transporte, manuseio, movimentação de mercadorias, as questões de adequação do mobiliário e dos equipamentos utilizados na realização do trabalho, as condições ambientais como iluminação, ruído, calor, que também impactam diretamente na atividade, e também a organização do trabalho. Atividades muito repetitivas, elas podem causar tanto sobrecarga muscular quanto monotonia, de modo que podem ser causadoras de doenças físicas e psicológicas. Então, nessas situações, é importante que o empregador ele institua pausas durante a jornada e também, sempre que possível, o rodízio entre atividades. Grave um vídeo com a sua pergunta e envie para a gente. Lembre-se de utilizar o celular na horizontal. E logo depois do intervalo, o TL vai mostrar. Denúncias de discriminação racial crescem 30% nos últimos 4 anos no Brasil. Qualificação e competência deveriam ser princípios básicos para se manter no mercado de trabalho. Mas, infelizmente, nem sempre é assim por causa do preconceito racial. Acredite, o tom da pele ainda é motivo de discriminação. Tanto que as denúncias desse tipo de caso em ambientes corporativos cresceram 30% nos últimos 4 anos. Após 5 anos desempregada, Lana agarrou com unhas e dentes a nova oportunidade como vendedora. Mas ela não contava que o maior desafio dentro da loja seria enfrentar o racismo do chefe, que resultou em depressão. Quando eu entrei na loja, meu cabelo estava black. Aí teve uma época que eu coloquei um cabelo maior. Aí ele falou assim, você sempre tá mudando seu cabelo, né? Eu falei, eu gosto. Aí um dia, fiquei uns 50 dias com esse cabelo e tirei. Aí ele falou, agora seu cabelo ficou melhor. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas da forma que elas são. O preconceito chegou a pesar no bolso, quando o patrão passou a repassar parte das vendas comissionadas para outra colega. Direcionava as vendas de grande valor para ela. E eu sempre observava. Aí às vezes ele percebia que até então ele, peraí, Lana. Para Luiz Pereira, representante de uma ONG de apoio a negros, afrodescendentes sofrem mais no mercado de trabalho. O negro, mais ainda o jovem, ele tem que se sobressair de tudo, certo? Quando entra no mercado de trabalho, é necessário ele ser melhor. Lá no local onde ele está trabalhando, ele tem que fazer 3, 4 funções diferentes, você dá conta. Quase 400 anos de escravismo, vai fazer 131 anos agora de uma lei, né, que aboliu o escravismo, mas a sociedade não muda assim tão rápido. As estruturas não foram alteradas. A lei que criminaliza a discriminação ou preconceito de raça, cor ou etnia foi criada em 1989. Inclui o tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Mesmo assim, dados do Ministério Público do Trabalho mostram que as denúncias de discriminação racial cresceram 30% nos últimos 4 anos. Isso sem contar os casos que não são levados à justiça. Há muitas condutas discriminatórias ocorrendo e demandam a denúncia, né? Por outro lado, também há de se ressaltar que o Estado tem de buscar ferramentas e formações de seus agentes para melhor receber essas denúncias, né? Melhor enquadrá-las, de modo que haja a repercussão e a responsabilização de seus agentes quanto a essas condutas delituosas, né, de afronta aos direitos, à individualidade, à identidade do negro. O MPT conscientiza e fiscaliza sobre racismo no trabalho. Em 2018, por exemplo, foi assinado o Pacto pela Inclusão Social de Jovens Negras e Negros no mercado de trabalho. E também foram realizadas campanhas. A pessoa
o ser humano, independente de cor de pele, independente de qualquer outro tipo de estigma, que é isso que acontece, ele é um ser humano. Então ele tem que ser tratado como um ser humano. Novos procuradores do trabalho participam do curso de ingresso e vitaliciamento, o CIV. Esse treinamento, que ocorre em Brasília e termina em agosto, é fundamental para o preparo dos recém-empossados no Ministério Público do Trabalho. Estar preparado para atuar em qualquer ambiente de trabalho. Este é o objetivo dos 23 novos procuradores do MPT, que participam do curso de ingresso e vitaliciamento, o CIV. A nossa ideia é fazer com que o procurador do trabalho saia daqui pensando fora das nossas instituições tradicionais, digamos assim, e que tenham a maturidade, que tenham, digamos assim, a confiança em exercer as suas atribuições da melhor forma possível. Agora é o momento de abrir a cabeça, né? De, como a gente costuma dizer, pensar fora da caixinha. Por que eu vou defender as mulheres? Por que eu vou defender a comunidade negra? Por que eu vou defender LGBT? Por que existe trabalho escravo? Por que a criança não pode ficar no trabalho? Por que tem que se dedicar só à escola? Em todas as outras áreas de atuação, é fundamental que nós conheçamos as realidades. Durante o curso de vitaliciamento, o publicitário Danilo Dabag, criador da drag queen Lorelai Fox, abordou em uma das palestras a importância do combate ao preconceito sofrido pela comunidade LGBT. É muito mais do que mercado de trabalho e tal, é uma estrutura social que impede a gente de existir na sociedade, sabe? O objetivo deste curso é esse, é trazer a vivência prática e também o contato com a realidade que nós vamos atuar, conhecendo a vivência e a realidade mesmo dos atores sociais que interagem nessa situação. Entre os milhares de produtos que são comercializados e que chegam à nossa mesa, muita gente nem imagina o que há por trás daquilo que é vendido. No caso da carne, por exemplo, podem haver condições precárias de trabalho, já que o setor de frigorífico é uma das atividades que mais gera afastamento de trabalhadores por problemas de saúde. Por isso, uma das atividades do CIV foi uma inspeção, uma espécie de fiscalização que possibilitou conhecer de perto a realidade desses trabalhadores. Quando você visita um frigorífico, você tem a oportunidade de apresentar situações reais de risco que no dia a dia os novos colegas procuradores irão enfrentar nas mais diferentes atividades econômicas. É bom estar aqui e ver na prática como é que funciona, ritmo de trabalho, velocidade, forças, dinâmicas. E é muito bom ver essa aplicação na prática até para poder atuar melhor quando a gente estiver como os procuradores atuando cada um no seu processo. Em outras atividades práticas, os novos procuradores do Ministério Público do Trabalho participaram de simulações e audiências judiciais, administrativas e de arbitragens. Procuradores que já atuam há mais tempo na instituição acompanharam. O módulo é uma oportunidade de entrarmos em contato com colegas mais experientes, que nos passam modelos de atuação que são recomendados pela instituição, nos servem de inspiração e de grande exemplo também. Música e informação na palma da sua mão e no computador. Ouça a Rádio MPT 24 horas no ar, onde você estiver. Acesse www.radiompt.com.br. O último mês foi marcado pela campanha Abril Verde, que busca chamar a atenção para a importância da prevenção de acidentes de trabalho. Foram muitas as atividades realizadas em todo o país. O verde tomou conta das fachadas de monumentos e prédios públicos de todo o país. A cor simboliza apoio ao movimento Abril Verde, que busca conscientizar sobre acidentes e doenças de trabalho. O lançamento da campanha ocorreu no Recife, em Pernambuco, com a presença do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. A
Câmara e o Senado sediaram exposições de fotografias de trabalhadores em Brasília. O MPT, em todo o Brasil, realizou ações de conscientização. Nas redes sociais, uma campanha fez alertas sobre os acidentes de trabalho. Aconteceu a explosão e eu fiquei sabendo por uma ligação. Até então, seu pai está aqui no hospital, aconteceu um acidente grave. Lá eu liguei uma chave de 13.800 volts e o meu colega, finado Wilson, ligou uma de 13.800. No fim do mês, o Ministério Público do Trabalho realizou uma atualização do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. De acordo com os novos dados, houve aumento de 9% em notificações de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais entre 2017 e 2018, o que significa quase 50 mil casos a mais. A atividade hospitalar, o comércio e a administração pública são os setores mais atingidos. Essas informações estão reunidas na plataforma, que já conta com mais de 130 mil acessos em 6 países. Isso é importante para que políticas públicas possam ser desenvolvidas, isso é importante para que o Ministério Público do Trabalho possa direcionar a sua atuação na prevenção da saúde e segurança do trabalho. A plataforma, fruto de parceria entre o MPT e a Organização Internacional do Trabalho, possui dados sobre o tema desde 2012. Usar essa tecnologia para tornar a informação mais acessível a todo mundo, ao tomador de decisão, ao frontline, aquele que trabalha com saúde pública, que lida diariamente com saúde do trabalhador, acadêmico, procuradores, inspetores. Na oportunidade foi assinado o termo de cooperação técnica entre o MPT e a Advocacia Geral da União, que reforça a atuação conjunta das instituições na busca pela responsabilização de empregadores pelos custos de doenças e acidentes de trabalho. Troca de informações, principalmente informações relacionadas à norma de segurança e saúde do trabalhador, para que a Advocacia Geral da União possa buscar o ressarcimento do INSS, através das ações regressivas previdenciárias. E esse trabalho de ir atrás desses valores, recuperar esses valores para a sociedade, é um trabalho que a AGU tem feito de forma absolutamente primorosa. Então, o termo de cooperação visa facilitar esse trabalho para a AGU. O TL faz mais uma pausa agora e na volta do intervalo você vai ver. Procuradores debatem os desafios do MPT no novo cenário político, econômico e social. Os desafios do MPT no novo cenário político, econômico e social foi o tema central do Congresso dos Procuradores do Trabalho. O evento também marcou os 40 anos de fundação da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O 24º Congresso da NPT ocorreu na cidade de São Paulo. Esta edição reuniu aproximadamente 300 procuradores do MPT de diversas partes do país, com o objetivo de buscar novos caminhos e abrir para reflexões sobre a atuação da instituição. O Ministério Público do Trabalho, os procuradores, eles têm que sair dos seus espaços, dos seus gabinetes e discutir, debater entre nós, com a sociedade, com empresas, com sindicatos, com a população em geral, os trabalhadores, para que nós tenhamos essa efetiva visão do mundo atual e como o Ministério Público do Trabalho pode cada vez ter mais efetividade no cumprimento dessa pauta de justiça social, e como nós vamos nos posicionar. Os desafios do MPT no novo cenário político, econômico e social foi o tema central escolhido para este ano. Foi fundamental trazer essa reflexão, uma reflexão que passa também por uma abordagem multidisciplinar, não apenas no campo do direito, mas também no campo da filosofia, da sociologia e outras áreas do conhecimento humano,
para que nós possamos ter uma visão mais ampla do mundo e das relações sociais hoje no Brasil. Entre os painéis, destaque para as discussões sobre os aspectos filosóficos do relacionamento humano, meio ambiente do trabalho e tragédias ambientais e proteção social trabalhista com foco em desigualdades sociais. O capitalismo passa por crise, a acumulação do capital também passa por crise e talvez um dos mecanismos mais horrendos de resolução da crise seja acumular mais em cima da massa do salário dos trabalhadores. É um cenário bem ruim para os direitos trabalhistas porque eles estão sendo muito fragilizados numa realidade em que eles já não são efetivados como deveriam. A realidade e os desafios da mulher no mundo trabalhista contemporâneo também estiveram na programação do CNPT. A exposição sobre o assunto foi conduzida pela procuradora do MPT, Ileana Neiva. As empresas geralmente identificam que os encargos familiares com os filhos sobrecaem sobre elas e que elas podem, portanto, faltar ao trabalho e não serem tão produtivas por causa disso. O evento também marcou os 40 anos de fundação da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Um vídeo com a trajetória da instituição foi lançado e pode ser acessado no canal da NPT no YouTube. Parabéns, gloriosa NPT, que seu futuro seja de lutas e de sucesso em defesa de uma sociedade melhor e mais igualitária. Reforçar a atuação do MPT de forma transparente para a sociedade é a função da área de comunicação do Ministério Público do Trabalho e da ANPT, que tem desempenhado ações em diversas plataformas. Despertar identificação e empatia da sociedade com a atuação desenvolvida pelo MPT. Esse é o objetivo da campanha digital Bom Trabalho para Você, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT. Bom trabalho para mim é quando a pessoa fica satisfeita no que ela faz e me deixa feliz em acordar todo dia de manhã para ir. É você fazer o que gosta. Dignidade a prover, todos juntos para crescer, para quem te ama poder dizer bom trabalho para você. Ministério Público do Trabalho. Para levar a mensagem por meio das redes sociais, a mensagem de que o trabalho é sim um instrumento importantíssimo de realização pessoal, profissional e também um instrumento de dignificação das pessoas. A agência de comunicação Impresa Oficina é a responsável pela elaboração e criação do conteúdo, que será desenvolvido durante 5 meses. A gente está num momento tão difícil, né, em que as questões trabalhistas estão sendo colocadas em xeque. Então a ideia é que a gente possa discutir de uma forma ativa, né, trazer para a pauta uma discussão positiva, né, da questão da justiça do trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Já a rádio MPT online 24 horas por dia veicula música e informação. A última novidade foi o lançamento do podcast Prosa de Trabalho, uma forma moderna de transmitir um conteúdo variado de notícias em arquivo digital de áudio voltado ao público da internet. O podcast Prosa de Trabalho ele é bem recente, tem apenas 2 meses que a gente iniciou, é um pequeno programa onde a gente faz o quê? A gente reúne todas as informações mais importantes que ocorreram durante a semana. No portal do MPT e nas redes sociais há também campanhas de combate ao trabalho infantil e agrotóxicos, de promoção da inclusão social e de enfrentamento aos acidentes de trabalho. É possível ainda acessar a revista Labor, publicação voltada ao direito do trabalho, e até assistir onde e quando quiser o trabalho legal. E a gente fica por aqui. Mais informações estão disponíveis no site do MPT. O endereço aparece aí na sua tela. Até o próximo mês. Tchau!